Oi pessoal, nesse último vídeo então da aula 5 de suporte ventilatório, eu vou falar um pouquinho sobre os modos ventilatórios. Eu quero que vocês entendam que existem os modos ventilatórios, mas que vocês se preocupem muito mais com a parte dos cuidados de enfermagem, justamente porque o técnico de enfermagem não manipula o ventilador mecânico. Isso é uma atribuição médica do enfermeiro ou do fisioterapeuta, tá bom? Então, a partir do momento que o meu paciente ele está em uso de ventilação mecânica, seja através do tubo, que é um dispositivo invasivo, ou da traqueostomia, a gente vai ter um aparelho que eu chamo de ventilador mecânico, e aí eu vou colocar ali naquele aparelho alguns valores, alguns parâmetros para o meu paciente poder ter a sua ventilação. Então, nem todo paciente vai estar na mesma condição ventilatória, por isso a gente vai utilizar os modos ventilatórios. Aí vocês vão ver que alguns pacientes vão estar mais dependentes e outros menos dependentes do ventilador. Então, esse daqui é o ventilador mecânico, né? Sua interface básica, existem alguns modelos diferentes, mas a gente tem um monitor aqui que a gente chama de painel de controle, que é justamente onde eu vou ajustar os parâmetros ventilatórios. Aqui a gente tem um sistema de umidificação, porque vem o oxigênio e o ar com pressão, né? O ar comprimido. Esse ar comprimido, esse oxigênio precisa ser umidificado, porque isso normalmente é realizado pelas minhas vias aéreas superiores. Como quando a gente está utilizando a ventilação mecânica, o ar, né, junto com ali o oxigênio, é enviado ali diretamente para a entrada ali dos pulmões, né, ali da traqueia para baixo, a gente não tem esse processo natural de umidificação, então eu preciso de um aparelho para fazer isso para mim. Aqui tem um outro aparelhinho que se chama blender, tá bom? Que é o que vai fazer justamente a mistura entre oxigênio e ar comprimido. E aí eu também vou colocar aqui a mistura, né, o valor que eu quero. E aqui, gente, o circuito para o paciente. Aí eu vou mostrar para vocês, né, que vocês vão ver que tem duas vias, uma de entrada de ar e outra de saída de ar. E aí o ventilador mecânico, né, como a gente comentou, ele vai fazer o ciclo respiratório, né? Inspiração e expiração para que haja entrada adequada de oxigênio e saída de gás carbônico. Então aqui, gente, vocês estão vendo aqui, ó, inspiração. Aqui está representando o ventilador e aqui seria o meu paciente. Então, olha só, a via inspiratória vem o ar com oxigênio, ele é umidificado e aí ele continua no meio do caminho, existe um copinho, tá? Vocês vão ver no esquema ali pra frente, existe um copinho, nesse copinho, esse copinho vai condensando água, porque, olha, então vem o ar, esse ar se mistura com água, mas no decorrer aqui do percurso, essa água aqui, ó, que foi evaporando, ela tende a condensar, ou seja, a voltar para o estado líquido. E aí, se eu não tenho esse copinho aqui para reter essa água, a água ela vai se tornar líquida, né? A água é vapor, vai se tornar líquida e aí vai entrar para o paciente, para a via respiratória dele, a água no estado líquido, causando ali um processo de aspiração, e eu não quero isso, então eu preciso de ter esse copinho aqui. Então, a gente tem, isso aqui já é um cuidado de enfermagem, esvaziar esse copinho. E aí chega aqui para o paciente, e aí vai retornar aqui o ar rico em gás carbônico, então tem a via expiratória. Eu tenho também aqui o copinho condensador da mesma forma, e retorna aqui para o ventilador. Então, basicamente, meu circuito, ele tem essas duas partes, né? Da fase inspiratória e da expiratória. E aí, aqui alguns modos ventilatórios que eu vou falar rapidamente, não quero que vocês fiquem muito preocupados com eles, tá bom? Então, é controlada, assistida, assisto controlada, que é uma mistura das duas, e apenas uma pressão de suporte.
Então, o que é a ventilação controlada? Isso significa que o ventilador, ou seja, o aparelho controla tudo, não depende do paciente. Então, independente se o paciente consegue ou não respirar um pouquinho, o ventilador vai fazer tudo. Isso, de certa forma, pode ser vantajoso para o paciente porque vai dar um repouso para a musculatura respiratória. Porém, isso a longo prazo vai fazer com que essa musculatura esteja cada vez mais enfraquecida, tá bom? Então, vocês vão ver que todo modo ventilatório vai ter o sua vantagem e desvantagem, mas a gente vai modular isso, vai colocar esse modo ventilatório de acordo com a necessidade. Eu consigo fazer uma hiperventilação em caso de instabilidade hemodinâmica, né? Então, o paciente está precisando de receber bastante ar, eu consigo isso na ventilação controlada. Então, na desvantagem, como eu falei, hipotrofia da musculatura respiratória, justamente porque não está sendo utilizado. Barotrauma, baro significa pressão, então trauma por pressão, então eu estou mandando tanto ar ali com pressão que pode lesar ali o tecido mesmo dos pulmões, né? Vou estar sempre ali mandando níveis elevados de pressão, justamente porque eu desconsidero ali a capacidade do paciente de respirar. E ele não consegue, como eu disse, né? Mesmo que ele queira, ele não consegue respirar entre os ciclos, né? Ventilação assistida. Então, essa já é um pouquinho diferente. Eu preciso do paciente fazer um esforço inicial para começar o ciclo. Então, nesse caso, o paciente ele já tem algum desempenho, que a gente está chamando aqui de pressão negativa. Ou seja, é aquele start, né? Como eu falei com vocês, quando a gente respira, a gente não tira todo o ar dos pulmões, senão os pulmões se fechariam. Depois eu não conseguiria abrir. Então, aquela pressãozinha final ali para desencadear um novo processo. Então, esse start aí é do paciente. E aí isso faz com que o paciente trabalhe, né, um pouco a sua musculatura, evitando a sua hipotrofia e atrofia. Eu levo menos níveis de pressão, né? Então, ali de traqueia, lesão ali de traqueia e de pulmões são menos chance de acontecer em relação à controlada. Então, menos efeitos aqui deletérios cardiovasculares e evita dessincronismo. Sincronismo é estar sempre no mesmo ritmo. Então, se é o paciente que dá o start, então esse modo ventilatório evita que a gente não perca a sincronia ali do tempo de respiração. Ventilação assisto-controlada. Então, ela é uma mistura de assistida com controlada. Ela é legal porque previne a apneia. Como que ela funciona? É como se fosse a assistida, mas aí na hora que o paciente não fizer a respiração dele, o aparelho entra. Por isso que é assisto controlada, né? Então, por isso previne a apneia. Porém, ele pode dar esse pico de pressão e aí dá um barotrauma. Justamente porque se o paciente não entra, aí ele entra de uma vez. Então, dá esse pico de pressão. E para finalizar, a ventilação de pressão de suporte. O que é isso? É eu fornecer ali uma pressão positiva constante, né, pelo fluxo ali do meu ventilador. E aí isso faz com que o trabalho respiratório do paciente esteja diminuído. Parâmetros, gente, aqui a gente tem alguns parâmetros, tá bom? Então, a FiO2 é a fração de oxigênio. Eu vou colocar ali no aparelho a quantidade, né, porcentagem. Isso aqui, fração, é uma porcentagem de oxigênio que eu quero ofertar. Então, vamos supor, no meu ar atmosférico, eu tenho uma fração de oxigênio de 21%. Mas, para o paciente, eu posso ofertar 30, 40, 60, 80, de acordo com a necessidade. Então, pensando que quanto maior ali a minha FiO2, né, minha fração inspiratória de oxigênio, maior é a dependência do paciente com esse recurso, né? A PIP é justamente aquela pressão que eu falei com vocês, que tem que ficar ali no finalzinho. Então, eu inspiro, expiro e deixo um pouquinho de ar.
Esse pouquinho de ar faz essa pressão que eu chamo de PIP, que é pressão expiratória final positiva. Então, a PIP fisiológica, ela vai de 5 a 8. Então, também é um parâmetro que eu vou colocar ali no meu ventilador. Então, se eu tenho que colocar PIPs ali superiores a esse valor, mais dependência também do ventilador meu paciente está demonstrando. Frequência respiratória, né? Então, a gente pode controlar, né, o número de vezes que a pessoa vai, que o ventilador, né, desculpa, vai realizar os ciclos. A pressão de oxigênio, então, a pressão de oxigênio é aquela pressão que está dentro ali dos vasos sanguíneos, né? E aí vai me mostrar ali a oxigenação dos pulmões. Essa pressão parcial de oxigênio, a gente chama assim, pressão parcial de oxigênio, é avaliada através do exame de sangue, tá bom? Então, todo paciente que tiver em uso de ventilação mecânica, a gente avalia a pressão parcial de oxigênio. E a saturação de oxigênio também é um parâmetro que a gente vai avaliar, né? Então, a gente avalia tanto através da oximetria de pulso, né? E aí, pra gente avaliar ali a quantidade, a porcentagem de sangue que tá ligada ali à minha hemoglobina. Que tipos de complicações que eu posso ter, então, com uma ventilação mecânica? Hiper ou hipoventilação, o que é isso? Então, eu ventilar de mais ou de menos o paciente. Alteração da função mucociliar, então lembrando que a gente tem o muco e os cílios para reter ali as impurezas, né, essa capacidade de filtração. Então, como eu não estou passando o ar pelas vias superiores, eu posso ter alteração da minha função. Toxicidade pelo oxigênio, então o oxigênio em níveis elevados, né, por muito tempo ele se torna tóxico no nosso corpo, sobretudo quando eu uso ali parâmetros bem elevados, né, de FiO2, acima de 90%, às vezes até de 5%. Atelectasia seria ali o colabamento, né, dos alvéolos, né, justamente por essa questão da pressão. Infecções pulmonares, então isso daqui, gente, é super importante, né, justamente pela questão da higiene oral, né, de eu desconectar ali o meu circuito. Isso a gente não pode fazer, né, assim, sem necessidade, né, ali às vezes na hora do banho, deslocar. Então, aquilo ali é um circuito que deve ser fechado, né, deve evitar a sua manipulação. Barotrauma, que a gente comentou, né, barotrauma, que é a pressão aumentada ali nos pulmões, causando um trauma, né, lesando mesmo ali o parênquima pulmonar. E as infecções de forma em geral relacionadas aqui mesmo com a ventilação, as infecções pulmonares, justamente pela nossa manipulação. Desmame da ventilação mecânica. O desmame, gente, é quando a gente está saindo da ventilação mecânica. Então, eu não saio de uma ventilação mecânica, normalmente, direto para o ar ambiente. Às vezes, a gente vai fazer assim, às vezes eu estou num parâmetro lá totalmente controlado e eu mudo para o parâmetro assistido, depois eu vou para um CPAP, ar ambiente, né? Então, vai depender ali da necessidade mesmo do paciente, né? Então, é um processo de retirada ali do suporte ventilatório gradual. Em que situação, então, que a gente não vai fazer o desmame, que a gente vai manter a ventilação mecânica, né? Situações de anemia, instabilidade hemodinâmica, nível de consciência rebaixado, infecções, força muscular alterada. Então, nada disso me indica de eu realizar um desmame, tá? A extubação, gente, que é a retirada do tubo, ela é programada, ela é eletiva, e caso ela aconteça, né, essa extubação, e a necessidade de reintubação ali em até 24 horas, isso é considerado um evento adverso. Isso não deveria acontecer, né? Eu submeter o paciente à extubação e reintubação. Então, tem que ser muito bem avaliado aquele momento em que o paciente consegue mesmo respirar sem o uso desse suporte ventilatório. Cuidados de enfermagem, gente. Então, aqui é super importante a gente, né, da enfermagem, que não vai estar ali mexendo necessariamente no ventilador, mas tem que ficar atento com o paciente. Então, atentar para a extubação acidental, como eu comentei com vocês, né, ali na hora de mexer no circuito, né, durante a mudança de decúbito, banho. Então, a gente vai realizar isso normalmente, né? O paciente está em ventilação mecânica, continua tomando banho
no leito, continuo mudança de decúbito normalmente, trocas de fralda, mas eu tenho que ter mais cuidado para não desconectar, né, o circuito e também não acontecer a extubação, né? Vigiar a permeabilidade do tubo, né? Então, às vezes o tubo vai estar com secreção, a gente precisa, né, aspirar, ou às vezes o paciente, eu comentei com vocês, né, ele pode morder o tubo. Os parâmetros, né, da ventilação a gente vai ter que sempre registrar, justamente para a gente ter uma avaliação clínica juntamente ali com os parâmetros que eu estou colocando ali no ventilador. Monitorar o paciente hemodinamicamente, então isso está relacionado com a função cardíaca, né, pressão arterial. E como que a gente deve manter o paciente, justamente para evitar aquilo que a gente comentou, que são as infecções pulmonares, né, pneumonia, que está relacionado com a ventilação mecânica. Então, aquela água ali condensada no circuito que eu falei com vocês do copinho, a gente tem que sempre desprezar essa água. Monitorar a pressão do balonete, então lembrando que tem um balonete ali mantendo o tubo, então monitorar essa pressão. Aspirar sempre que necessário, utilizando técnica asséptica. Lembrando que o técnico de enfermagem, ele aspira, mas não pacientes em terapia intensiva, né? A higiene oral, que é super importante, né? Realizada ali com antisséptico, normalmente o que a gente faz é clorexidine. Administrar profilaxia de úlcera e de estresse, né? Então, medicação mesmo, né? Auxílio na redução diária de sedação. Então, esse paciente, né, a gente seda ele, muitos pacientes ficam muito agitados, né? Então, a gente tem que avaliar direito isso. A cabeceira sempre elevada para justamente melhorar ali a ventilação. E aqui, gente, só uma imagem, então, mostrando, olha, o circuito, né, as duas vias, uma de entrada e uma de saída. Aqui o ventilador, né, a moça tá aqui mexendo nos parâmetros ventilatórios, aí tem esse suporte aqui, ó, que vai segurar o circuito, e ele é móvel, né, então durante o banho, durante os procedimentos que a gente for realizar, a gente pode movimentar. Então é isso, finalzinho da aula 5 sobre ventilação mecânica.